...2021, ao contrário do que muita gente antevia, foi um bom ano em termos de mercado imobiliário. Recorde de vendas, de casas, concessão de crédito elevada. O que é que antecipa para este ano? Diria que quem analisa bem os mercados imobiliários e sabe interpretar os movimentos dos mercados imobiliários tenderia a antecipar que o ano de 2021 iria continuar a ser um bom ano, tal e qual como o ano de 2020 não deixou de ser um bom ano. Enfim, devidamente enquadrado no momento que estávamos a viver, que ainda estamos a viver, mas não deixou de ser um bom ano. 2022, há riscos latentes, é verdade, para o mercado imobiliário, sobretudo para o mercado residencial, que é aquele que mais transaciona também em Portugal, na verdade. Mas esses riscos tendem a entrar, diretamente no pricing, nos ativos e no volume de transações, de uma forma lenta. Porque essas são as características típicas dos ativos imobiliários. Eles tendem a reagir de forma lenta aos estímulos externos. Mas, de facto, há estímulos externos que podem vir a fazer com que o mercado possa corrigir um pouco. E que estímulos são estes, digamos assim, que riscos são estes? Sobretudo centrados no risco de inflação. Desde logo. E isto porquê? Porque a inflação tenderá a provocar dois efeitos diversos, eventualmente, no mercado residencial. Se, por um lado, poderá, entre aspas, impedir que os preços caiam, porque um aumento da inflação levará a um aumento das matérias-primas, dos materiais importados, inclusive da mão de obra, como já se tem vindo a sentir nos últimos meses, e isso implicará uma maior dificuldade dos preços das casas descerem. Nós estamos, nesse caso, só a olhar para o segmento das casas novas. E o segmento das casas novas representa qualquer coisa como 15% do volume de transações no mercado residencial. Ou seja, o grosso do mercado residencial é a transação de casas usadas. E as casas usadas não obedecem, entre aspas, às mesmas regras. Estão muito dependentes em Portugal. É verdade que hoje em dia, num grau menor, mas ainda estão muito dependentes da concessão de crédito de habitação. E um aumento da inflação poderá provocar a prazo uma necessidade de um ajustamento da política monetária por parte do Banco Central Europeu, tal e qual como nós já estamos a perceber que é o que vai claramente acontecer, provavelmente até final de março, nos Estados Unidos por parte da Reserva Federal Norte-Americana, e isso levará provavelmente a uma necessidade de ajustar em alta as taxas de juros, sendo que a esmagadora maioria do nosso crédito à habitação que é concedido em Portugal é concedido a taxas indexadas. E, portanto, isso gerará um impacto, por um lado, em todos os mutuários de crédito de habitação, que já têm os seus créditos contraídos e que os foram contraídos nos últimos tempos a taxas realmente muito baixas, indexadas a uma Euribor historicamente baixa e negativa, e, portanto, poderão ter, obviamente, um aumento nas suas prestações e, eventualmente, em alguns casos, alguma dificuldade em fazer face às mesmas, mas aquilo que realmente acaba por provocar é uma diminuição do poder de compra na habitação em Portugal. E há de ser por via de uma variável que é claramente uma variável financeira, não é? Mas que indiretamente impacta o mercado imobiliário, que eventualmente, a prazo, os preços poderão corrigir. Agora, também é preciso não esquecer que, as características hoje do nosso mercado residencial são subejamente diferentes daquilo que eram há 15 anos atrás. Na verdade, há 15 anos atrás, o nosso mercado residencial era, sobretudo, um mercado nacional. Hoje em dia ainda é um mercado maioritariamente nacional, não tínhamos dúvidas disso, mas tem uma parcela de compradores estrangeiros que já começa a ser algo representativa, nomeadamente em determinadas localizações do país. E, tipicamente, esse comprador estrangeiro ou não se endivida ou endivida-se em bastante menor valor do que aquilo que tipicamente o comprador nacional o faz. O que eu diria é que isso pode ainda provocar desequilíbrios acrescidos no mercado. Ora, se o poder de compra que é real se mantém, e tenderá, na minha perspectiva, a manter-se, ou seja, nós continuaremos a ter um potencial grande de procura estrangeira por imobiliário residencial em Portugal, o outro perde ainda mais força. Para além da força que vai perder por causa do ajustamento das taxas de juros, vai perder ainda mais força porque o desequilíbrio vai ser ainda maior relativamente a essa procura estrangeira. O que tenderá, eventualmente, a acentuar os desequilíbrios no nosso segmento residencial. Vai dificultar a compra de habitação própria permanente por um português. Consegue-se antecipar se os preços continuarão a subir? Eu já falou sobre a inflação, mas de uma forma mais genérica,
E se haverá aqui algumas zonas mais em que se destaque mais essa subida ou não do país? Vamos lá ver, por partes. Primeiro, é extraordinariamente difícil em Portugal fazer análises ou tendências muito desagregadas, porque não existem dados para o fazer. Essa aqui é a verdade. Ponto número 1. Ponto número 2. O ritmo de crescimento de preços já tem vindo a abrandar, para todos os efeitos. Mas, de facto, já se começa a perceber, em alguns locais, que o ritmo de crescimento de preços tem abrandado. E é também curioso verificar que, na maior parte do momento da pandemia, portanto, desde março de 2020, que, por exemplo, onde se registou o maior ajustamento em baixa de preços foi na cidade de Lisboa. É óbvio que há uma justificação para isso acontecer. Porque, de facto, nas freguesias mais históricas, ou onde havia uma maior proporção de transações relacionadas com imóveis de alojamento local, esses locais tenderam a sofrer ajustamentos de preços superiores, em alguns casos, inclusive, superiores a 20%. E, portanto, isso depois, em termos de médias, faz com que a própria cidade de Lisboa tenha tido este comportamento. Mas já o estamos a sentir. Agora, pela inexistência ou pela escassez de dados, é difícil ter uma resposta completamente assertiva. Aquilo que eu diria é o seguinte: aquelas localizações que tendencialmente são localizações de aquisição de habitação própria e permanente por uma classe média-baixa, média, média-alta portuguesa, que tipicamente recorre a crédito à habitação para fazer essas aquisições, tenderá, eventualmente, a sofrer algumas correções. Não digo que seja amanhã, não digo que seja depois de amanhã, provavelmente até nem o sentiremos com grande expressão ainda este ano, eu acredito que sim, mas eventualmente a manter-se esta tendência de uma inflação elevada, eu acho que inevitavelmente mais tarde ou mais cedo o Banco Central Europeu vai ter que responder em termos de ajustamento da sua política monetária e isso depois produzirá os necessários efeitos. Em zonas onde seja claro que a procura estrangeira tende a suplantar a procura nacional, eventualmente isso talvez já não aconteça. Em zonas onde nós vejamos que há muito mais oferta nova do que oferta usada, tendencialmente isso talvez também já não aconteça. Eu creio que foi ainda em 2020 que nós conversámos e eu perguntei-lhe na altura se achava que podia haver uma bolha imobiliária. E o Gonçalo disse-me, ainda não consigo perceber. Há esse risco? Vamos ver, esse risco existe sempre. E eu até costumo explicar que há alguns países, por esse mundo fora, que têm uma bolha imobiliária totalmente, perfeitamente identificada, mas ela não rebentou. Eu acho que é importante primeiro percebermos, obviamente em teoria, aquilo que tipifica e explica a existência de uma bolha imobiliária. Ponto número 1, não é suficiente dizer que os preços estão a subir muito para se dizer que estamos em bolha imobiliária. De facto, os preços, genericamente falando, os preços na habitação em Portugal têm subido bastante, enfim, nos últimos 7, 8 anos, é verdade, é uma evidência, mas isso não é suficiente. É preciso realmente perceber, que os preços têm subido bastante, muitíssimo acima dos rendimentos médios gerados pela procura, e que esse ritmo de crescimento dos preços é expressivo e tem um âmbito nacional. Até 2020, quando muito se antecipava o rebentamento da bolha por força da pandemia, eu creio que fui dos poucos a dizer que achava que não. E eu não gosto de achar, eu detesto achar, porque eu gosto de olhar para os números. Porque os números diziam-me que não, de facto. Por várias razões. Porque não há track record histórico de uma correlação muito direta entre a economia e o imobiliário. As pessoas podem achar que isto é espantoso, mas é o que está documentado, é verdade. Nós podemos ter momentos de grande expansão económica e o mercado imobiliário não responder da mesma forma, como podemos ter momentos de recessão económica e o imobiliário não responder da mesma forma. Portanto, não era uma implicação direta. A economia agora vai entrar numa recessão como nunca tivemos na história, o mercado imobiliário vai reagir em baixa. Não era obrigatório que isso acontecesse, por um lado. Por outro lado, até essa data, nós não tínhamos identificado um ritmo de crescimento de preços assinalável a nível nacional. Estava ainda bastante circunscrito a Lisboa, parte da área metropolitana de Lisboa, ao Porto e uma pequena parte da área metropolitana do Porto e alguma parte do Algarve. Mas depois há uma terceira condição para que nós possamos dizer que existe uma bolha imobiliária. Tem que haver evidência que este ritmo de crescimento, muito acentuado de preços, muitíssimo acima do rendimento médio gerado por uma procura, que não pode ser só nacional, também é estrangeiro, e que tem âmbito nacional,
é alimentado fundamentalmente por dívida. Porque se não for, nós não podemos dizer que estamos numa bolha imobiliária. E aquilo que acontecia no início de 2020, antes da pandemia, e que ainda hoje acontece, é que não existe evidência estatística que comprove que este ritmo de crescimento de preços tem sido fundamentalmente alimentado por dívida. Em 2009, em média, ao longo do ano, mais de 90% das casas vendidas em Portugal foram vendidas com recurso a um crédito. Havia sempre um crédito associado. Hoje em dia, este valor está abaixo dos 60%. Mas isso estará mais relacionado com a maturidade do mercado, ou seja, pessoas que já, entretanto, construíram património, ou, de facto, pela lógica de consumo, ou pelos hábitos de consumo? Na minha opinião, há duas ordens de razões, há duas grandes ordens de razões para isto acontecer. Menor volume de crédito contraído, para todos os efeitos. O ciclo anterior contraía-se muito mais crédito de habitação do que se tem contraído neste ciclo. E isso também tem a ver com um aumento da regulação, obviamente, e com a definição de outras regras bastante mais prudenciais que foram colocadas à frente dos bancos em Portugal, no sentido de, obviamente, serem mais prudentes na concessão de crédito de habitação. Por outro lado, temos um mercado com muito mais volume de transação. Ou seja, existe muito mais valor no próprio ativo encerrado dentro do crédito. O que significa que, se houver um ajustamento, o próprio mercado em si tem mais do que valor para absorver uma eventual queda. Hoje o risco está muito mais do lado do chamado equity, portanto, de quem pagou, do que propriamente do lado da dívida, ou seja, de quem financiou.